Iremos ler a carta de Filemon. Não tem capítulo porque é apenas um, né? Então, o versículo 1 vai dizer assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador. Em algumas versões tem cooperador, né? E a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Veja o que diz ainda o versículo 4. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os seus santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Veja aí o que diz o verso 8. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Veja ainda o que diz o verso 14. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornar infrutíferos. Todos os que se acham comigo te saúdam. Saúdam quantos nos amam na fé. A graça seja com todos nós. O verso 10 ainda diz assim: sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre as algemas. Ele antes foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não se venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se portanto me consideras companheiro, recebe como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves a ti mesmo. Veja ainda o que diz o verso de número 25, irmão: que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo, certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que eu estou pedindo, e ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos,
Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Quantos podem dizer amém? Amém. Vamos orar agradecendo pela leitura que foi lida nesta manhã. Quantos mais irão orar conosco? Oremos então, eterno Deus e bendito Pai, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra que foi lida, Senhor. Nos ajuda, ó Deus, a compreender a tua palavra. Seja com cada um de nós, ó Deus, que o teu Santo Espírito continue falando conosco, Pai, nos ensinando, nos guiando, nos mostrando o caminho, Senhor. Tudo isso nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. A igreja diz: podem sentar, meus irmãos, em nome de Jesus. É uma carta pouco lida, né? É uma carta pouco lida. É uma epístola, né? Pouco lida. E às vezes até procuramos na Bíblia o lugar onde ela está, né? Mas é uma carta de uma extrema significação dentro daquilo que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Uma carta pequena, uma pequena epístola, apenas de versículos, né? Ao todo 25 versículos, mas de uma profunda significância para a vida daquele que conheceu de fato e de verdade a Jesus, para com aquele que de fato e de verdade se converteu, aprendeu do próprio Senhor Jesus Cristo. Então essa carta ela traz orientações para nós e para a nossa vida como legítimos cristãos, legítimos seguidores do Senhor Jesus Cristo, discípulos, como devemos de fato ser. O discipulado, meus irmãos, é algo extremamente profundo, duro, porque quando Jesus chamou os seus discípulos, a mim e a você, inclusive, ele foi bem claro, ele disse: quem quiser vir após mim. Ele não obrigou ninguém, ele não obrigou a nenhum de nós a segui-lo. Pelo contrário, ele disse: quem quiser vir até mim, negue-se a si mesmo. Há um preço para ser um discípulo de Jesus. Os irmãos sabem que os mestres rabínicos tinham os seus discípulos, e havia um preço muito grande pelo jugo do seu mestre. Cada mestre tinha o seu jugo. Havia mestres que dentro do seu jugo não podia caminhar mais do que 1000 quilômetros. Mas havia outros mestres que diziam 1000 quilômetros sem sacola. Com sacola é só 700 metros. E cada mestre tinha o seu jugo. Olha, o mestre tal permite que durante o sábado se caminhe 1000 metros, mas sem sacola. Com sacola, só 500. Então cada mestre tinha o seu jugo. Jesus não era diferente. Ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E lá fala sobre o meu jugo. Ele disse: é leve e o meu fardo é suave. Parece contraditório, porque Jesus diz: o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Mas no entanto, irmãos, quando nós olhamos o jugo do nosso mestre, quando nós olhamos aquilo que ele nos quer de nós, aquilo que ele nos ensina, quando nós olhamos a vida de alguém que aprendeu diretamente com Jesus, porque o apóstolo Paulo foi alguém que aprendeu do próprio Jesus, aprendeu do próprio mestre. Paulo andou com Jesus, caminhou
caminhou com Jesus. Diz a Bíblia que ele teve revelações do próprio Senhor Jesus. E aqui nós vemos já, perto da sua partida, um homem já velho, ele mesmo assim se intitula, os historiadores dizem que ele tinha cerca de 60 anos de idade aqui, mas ele vive uma experiência muito profunda, porque enquanto ele estava preso, algemado, sobre o domínio do império, sobre o domínio dos religiosos que lhe traziam acusações que nem sequer eram compreensíveis. A confusão era tão grande quanto as acusações do apóstolo Paulo, que ninguém sabia exatamente do que ele estava sendo acusado. Por isso que houveram tantas oportunidades de ser ouvido. Paulo por várias vezes foi ouvido, porque as pessoas não entendiam do que realmente ele estava sendo acusado. A tal ponto também que uma das pessoas que lhe ouviu disse: se ele não tivesse apelado para César, teria soltado ele, porque esse homem não cometeu crime algum. Mas é entre as cadeias e as algemas e as correntes que lhe prendiam que o apóstolo Paulo conhece um homem fugitivo, um homem escravo, um homem que havia fugido do seu Senhor e lhe causado prejuízo. E este homem, Onésimo, que havia sido em outro tempo inútil, que havia causado prejuízo ao seu Senhor, agora ele, de alguma forma, a Bíblia não diz como, de alguma forma esse homem agora, ele se cruza, ele conhece a Paulo e ele ouve o Evangelho através do apóstolo Paulo, e ele se converte. E a mudança de vida que esse homem tem é tão radical que Paulo testemunha dele e o chama de um filho amado, gerado entre as cadeias. Talvez Paulo, dentro daquela prisão, em algum momento, talvez não visse qualquer utilidade mais na sua vida. Estava velho, estava preso, estava limitado, mas dentro da prisão, Deus lhe deu a oportunidade de gerar filho. Às vezes a nossa condição parece uma condição de inoperância, uma condição onde parece que chegamos ao fim, que não temos mais utilidade, mas é quando Deus permite que algo aconteça na nossa vida para que nós continuemos fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer. Quem dá a oportunidade é Deus. Às vezes pensamos que é a nossa sabedoria, a nossa capacidade, a nossa condição, a nossa habilidade. Não! A nossa oportunidade vem de Deus, vem dos céus. Às vezes a gente pensa que no lugar onde estamos no lugar errado, que no lugar onde nós estamos no lugar infrutífero, mas aonde Deus nos coloca, haverá frutificação em nossa vida, haverá utilidade na minha e na tua vida. Mas é uma epístola muito forte. O apóstolo Paulo começa assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador. Veja como ele inicia a carta, irmãos. Paulo, prisioneiro de Cristo. Primeira coisa que eu percebo na vida do servo de Deus, e que por vezes parece que nós perdemos, é que Paulo continua mesmo entre a prisão. Paulo continua sendo um homem sensível
Paulo continua sendo um homem sensível, ele não se torna um homem insensível, ele não perde a sua sensibilidade por causa daquilo que ele estava passando. E aí ele se intitula no início da carta como prisioneiro, como escravo. Ora, a carta falava de um escravo. A carta tinha como objetivo apresentar de volta alguém que fugiu, mas que era escravo, e Paulo estava apresentando ele ao seu Senhor. Mas Paulo é uma pessoa sensível e ele se coloca em posição de escravidão também. Pense no homem sensível, é como se você estivesse passando por uma luta, por uma dificuldade, por uma tribulação, e de repente alguém chegasse do seu lado e dissesse: eu também já passei por isso. Eu te compreendo, eu te entendo, mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus está contigo, você vai ser mais do que vencedor. É como se alguém tivesse a sensibilidade de estar com você naquilo que você está passando. Paulo diz: eu também sou escravo. Às vezes, irmão, nós temos vivido em um tempo onde a sensibilidade parece que tem ido embora, e falta de sensibilidade é falta de amor, porque às vezes que por causa do pecado, o amor de muitos se esfriará. E a insensibilidade é falta de amor. É alguém que caiu daquele primeiro amor. Precisamos continuar sensíveis a Deus, sensíveis à sua voz, sensíveis ao seu evangelho, sensível à dor do meu próximo, sensível à condição do outro de sofrimento. Precisamos preservar o nosso amor, a nossa sensibilidade. E Paulo é extremamente sensível. Outro dia eu vi alguém contando, e parece até brincadeira, mas eu não duvido nadinha, de alguém que estava num sepultamento, e alguém preocupado em saber do que o irmão morreu. Mas o irmão morreu de quê? E a esposa acabando de chorar, a viúva chorava. E quando ela parou um pouco, ela conseguiu falar: isso é pneumonia. E aí o irmão disse: mas foi nos 2 pulmões ou em um só? E ele falou assim: um só. Ele disse: graças a Deus, como se mudasse alguma coisa. Graças a Deus que foi um pulmão só, não foi nos 2. Já pensou se fosse nos 2? Insensibilidade, irmãos, que por vezes está pairando na nossa vida. Você não sabia que toda uma congregação passou por essa experiência? Toda uma congregação. Deixa a sua Bíblia marcada aí em Filemão e abra a sua Bíblia aí na carta aos Efésios. No capítulo 1, no versículo 15. Toda uma congregação, irmão, passou por um período de insensibilidade, caiu do amor. Efésios capítulo 1, versículo 15, abre a sua Bíblia. Talvez você nessa manhã gostaria de ouvir uma outra palavra, mas eu quero dizer que eu não vim trazer a palavra que você gostaria de ouvir. Eu vim trazer a palavra que Deus colocou no meu coração e que eu creio que Ele gostaria que você ouvisse. Porque nós não estamos aqui, irmãos, para ouvir aquilo que nós queremos, mas aquilo que Deus quer que nós ouçamos. Veja o que diz Efésios capítulo 1, versículo 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Veja, irmãos, é o apóstolo Paulo
para com todos os santos. Paulo está se alegrando porque a fé e o amor é algo presente na vida desta congregação. O versículo 14 diz assim: o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Aí no 15 ele diz: por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Veja o que diz o verso 16: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Paulo começa louvando a Deus pela vida de uma igreja que estava firme na fé e no amor, que estava vivendo a fé e o amor de maneira plena, a ponto do apóstolo Paulo se alegrar com esta igreja, dizendo: eu tenho ouvido a fé e o amor que há entre nós, entre todos os irmãos. Não havia acepção de pessoas, irmãos. A fé e o amor entre todos os irmãos. Paulo louva, Paulo se alegra, Paulo exalta a Deus pela vida da igreja. Mas o que foi que aconteceu, irmão Marcos? Essa mesma igreja, 30 anos depois, na carta de Apocalipse, abra sua Bíblia, no capítulo de número 2, e o versículo 1. Essa mesma igreja, a igreja de Éfeso, agora, 30 anos depois do apóstolo Paulo, diz: eu louvo a Deus por causa de vocês perseverarem no amor, perseverarem na fé para com todos os santos. 30 anos depois, Jesus também escreve uma mensagem para essa mesma igreja. E o que é que o Senhor Jesus diz para essa igreja? Diz assim no versículo 1: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve estas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. E veja o que diz o verso 2: conheço as tuas obras. E obras aqui tem o sentido de trabalho forçado, forçoso, custoso. Eles trabalhavam mesmo, eles suavam a camisa. Conheço as tuas obras, ou seja, conheço o teu esforço, o teu labor, como a tua perseverança. Veja que o Senhor Jesus começa elogiando o trabalho árduo dessa igreja, o labor dela. E a perseverança era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que perseverava na obra. Mas ele continua e diz assim: e que não pode suportar homens maus, e que pusesse, havia justiça também naquela igreja, não pode suportar homens maus, uma igreja que praticava e vivia a justiça. Agora veja o que diz a palavra: e que não podeis suportar homens maus, e que pusesse à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Ou seja, era uma igreja que vigiava, era uma igreja cautelosa. Agora veja o que diz o versículo de número 3: e tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome. Era uma igreja perseverante que passava pela prova, pelo sofrimento por causa do nome do Senhor Jesus. E aí ele diz assim: e não te deixastes esmorecer. Então veja a condição primeira dessa igreja: uma igreja perseverante, que não esmorecia, que tinha boa doutrina, que tinha doutrina que agradava a Deus. Porém, irmão, no versículo de número 4, as coisas começam a mudar. Porque agora o Senhor Jesus diz assim: tem porém contra ti que abandonastes o teu primeiro
primeiro amor. Você tem boa doutrina, você tem conhecimento, você tem perseverança, você passa por provas, você suporta as provas por causa do nome do Senhor, você faz justiça, mas tem uma coisa: você abandonou o seu primeiro amor. Uma igreja, irmãos, que há 30 anos atrás era sensível para com todos, amava e manifestava a sua fé. Agora o Senhor Jesus está dizendo: vocês abandonaram o seu primeiro amor, as suas primeiras obras, as suas primeiras práticas. E aí o verso de número 5 diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste. Veja, irmãos, que às vezes a queda é algo imperceptível. Alguém pensa que está vivo, mas já caiu. Lembra-te, pois, de onde caíste. A insensibilidade, irmãos, no coração de um cristão, de um discípulo, demonstra que ele já caiu e nem percebeu. E a Bíblia está dizendo: lembra-te, pois, de onde caíste. E o texto vai dizer: arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Veja que situação, irmãos. Não é palavra mais do apóstolo Paulo, é palavra do Senhor Jesus. Abandonastes o teu primeiro amor, volta às práticas das primeiras obras, insensibilidade. Sabe aquele crente insensível, irmãos, que vê o outro já morrendo, já padecendo, numa situação difícil, e ainda pisa mais um pouco? E por que acontece isso? Por vezes nós temos boa doutrina, por vezes nós temos boas obras, suportamos sofrimento por causa do nome de Jesus, mas por vezes caímos do nosso primeiro amor. Porque às vezes acontece isso na nossa vida. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 3. É porque às vezes, irmão, nós não compreendemos a nossa chamada. Às vezes nós não compreendemos a nossa chamada. Às vezes nós não compreendemos para que nós fomos chamados. Versículo de número 13, veja o que diz Marcos 13, 3, diz assim: depois subiu ao monte e chamou. Marcos capítulo 3 e o versículo 13, Evangelho de Marcos capítulo 3 e o versículo de número 13, diz assim: depois subiu ao monte e chamou os que com ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e pregar o que, irmãos? E enviar a pregar. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. O problema é que a gente pensa que ele chamou para pregar e depois estar com ele. A prioridade, irmão, não é fazer, a prioridade é estar. Quando Marta e Maria estavam diante de Jesus, diz a Bíblia que Marta corria para um lado para o outro. Marta é a expressão de um coração que quer fazer, que quer realizar, que quer agir, mas Maria é um coração de alguém que quer estar aos pés de Jesus. O problema da nossa vida não é fazer ou realizar, porque quem faz e realiza é Deus. O problema da nossa vida é estar aos pés de Jesus. Maria escolheu a melhor parte.
Às vezes nos preocupamos, irmãos, e corremos, e trabalhamos, e lutamos, e não é que nós não temos que trabalhar, mas a nossa prioridade não é fazer, é estar aos pés de Jesus, estar em oração, estar diante do Senhor. Quanto mais eu estou diante de Jesus, eu sou mais capaz de fazer alguma coisa. Os grandes homens de Deus disseram o seguinte: se você pudesse mudar alguma coisa, o que é que você mudaria? Billy Graham disse: eu passaria mais tempo orando. Quando os homens disseram: a única coisa que eu me arrependo da minha caminhada é que eu poderia ter orado mais. Ele os chamou para estar junto dele e os enviou a pregar. Está junto dele e os enviou a pregar. Jesus te chamou para estar junto dele e depois te enviou a pregar. Primeiro eu tenho que estar junto dele, em comunhão com ele, unido com ele, aos pés dele e depois pregar. E qual é o problema, irmãos? É que eu quero pregar estando longe. É que eu quero pregar estando distante dele, sem estar em oração, sem estar em comunhão, sem estar numa busca e numa intimidade profunda com ele. Por isso eu me torno por vezes uma pessoa insensível. Mas o apóstolo Paulo, preso, com 60 anos de idade aproximadamente, não perdeu a sua sensibilidade. E aí ele fala a Filemon, e ele diz, no versículo de número 4, dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Paulo louva a Deus pela vida de Filemon. Filemon era alguém fiel, que demonstrava fé e amor, mas mesmo assim, mesmo que o apóstolo diz, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. E aí ele diz assim: pois irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimados por teu intermédio. Veja a qualidade que era o servo do Senhor Filemon. E no versículo 8 Paulo vai dizer: pois bem ainda que eu sinta a plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém. Sensibilidade, ele diz: eu tenho plena liberdade, eu tenho plena convicção que eu poderia te ordenar o que convém. Paulo estava dizendo para Filemon: eu poderia mandar, eu poderia ordenar, eu poderia determinar. Mas um coração sensível e amoroso não age assim, porque Jesus, sendo o Senhor, não veio para ser servido, mas veio para servir. E olha o que o apóstolo diz no versículo número 8: prefiro todavia solicitar em nome do amor. Paulo poderia ordenar, mas ele apelou à consciência de Filemon. Ele disse: eu apelo para o teu amor. Porque Paulo sabia, irmãos, que aquilo que fazemos por obrigação não tem valor diante de Deus. Ele já havia escrito outrora dizendo que tudo que nós deveríamos fazer deveria ser feito com alegria. Paulo já havia falado isso. E aí ele diz: prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho e agora até prisioneiro em Cristo Jesus. Ou seja, ele estava passando pelo que estava passando. Ele alega dizendo: olha, eu poderia não me importar mais com nada, ser uma pessoa insensível, dura, eu estou sofrendo, eu teria razão. As pessoas dizem: ele está preso, ele está sofrendo muito, ele perdeu um pouco da sensibilidade, mas ele não perdeu, e ele não se escondeu atrás disso, irmão. Pelo contrário, ele disse: eu poderia te ordenar, mas eu preferi te pedir por causa do amor. Prefiro todavia solicitar em nome do amor. E aí ele diz no versículo 3: encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos, e aí vem a saudação. E o versículo 10
vai dizer assim: sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo. Quem era Onésimo, irmão? Um escravo que havia fugido, um escravo que provavelmente tinha trazido prejuízo ao seu senhor. Alguns compreendem que possivelmente ele poderia até ter roubado alguma coisa da casa de Filemão. A Bíblia não diz isso, mas algum tipo de prejuízo ele causou. E Paulo diz: em todo tempo ele foi inútil. Mas uma vez convertido, uma vez salvo, uma vez estando dentro da igreja, Paulo chama de filho amado. Um escravo que não tinha o que oferecer, que não tinha o que dar, que não tinha o que proporcionar, mas Paulo diz: um filho amado. Cada pessoa, irmãos, que é salvo por Jesus e que entra por essas portas, é um filho amado de Deus. Mas às vezes perdemos a sensibilidade e esquecemos que por vezes estamos tratando de um filho amado de Deus. Outro dia eu estava lendo sobre Daniel, e eu lembro que o anjo disse assim para Daniel, quando ele chegou: Daniel, homem muito amado de Deus. Eu e você somos filhos amados de Deus. Não perca a sua sensibilidade. Mas ele errou, mas ele é um filho amado de Deus. Mas ele falhou, mas ele é um filho amado de Deus. Mas ela fez isso, mas ela é uma filha amada de Deus. Não perca a sua sensibilidade durante a sua caminhada, porque você poderá ouvir de Jesus as seguintes palavras: tenho, porém, contra ti que abandonasse o teu primeiro amor. Mas eu sei que nenhum de nós gostaríamos de ouvir as palavras da parte do Senhor. E Paulo diz no versículo 11: ele antes foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. O que importa é o passado, irmãos. Antes ele foi inútil, antes ele errou, antes ele pecou, antes ele falhou. Isso não importa, mas agora ele é útil para mim e para ti. Paulo diz: não que eu seja perfeito, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, prossigo para o alvo, para a frente, para o prêmio da soberana vocação. O passado tem que ficar no passado. Paulo diz: antes, é verdade, ele foi inútil para mim, para ti, mas agora ele é útil para nós. E aí o verso 12 diz: eu todavia eu te envio de volta a essa pessoa. Quero dizer, o meu próprio coração. E aí ele diz: eu queria conservá-lo comigo mesmo, para que em teu lugar me sirva nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Paulo diz assim: eu queria que ele ficasse comigo, eu queria que ele ficasse me servindo em teu lugar, por causa disso que eu estou passando. Mas veja o que Paulo diz no versículo 14: nada porém quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua vontade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Paulo não tira, irmãos, o espírito de voluntariedade em servir a Jesus. Quando eu obrigo, quando eu determino, quando eu deixo, quando eu tiro a oportunidade do outro dizer não, eu estou também colocando o outro numa condição de servir a Jesus não voluntariamente. Paulo mandou de volta. Estou mandando de volta. Estou te dizendo o meu desejo e a minha vontade. Eu apelo para a tua consciência de servir a Deus livre. Bem, eu poderia ficar com ele aqui e dizendo: foi por causa daquilo
que eu fiz por ti, agora está o pagamento. Paulo disse: não, está de volta. Tem que ser voluntário, tem que ser de coração, tem que ser de dentro da alma, tem que ser do espírito, tem que ser do interior. E aí Paulo diz no versículo 15: pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Paulo diz: olha, isso aconteceu porque havia um propósito. Isso aconteceu porque Deus tinha algo a fazer na vida desse moço, na tua vida, na minha vida, e por isso que Deus permitiu isso, mas só foi para um tempo. É que eu estou te mandando ele de volta. E o versículo 16 ele diz: não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor, como irmão caríssimo, que custou o sangue do Senhor Jesus Cristo. Mas meus irmãos, Paulo está falando de um escravo que não tinha valor para ninguém, para a sociedade, que valia apenas algumas moedas. Mas Paulo diz: estou te enviando não um escravo, mas agora um irmão caríssimo. Sabe aquele irmão mais desprezado, mais humilhado? Custou o sangue do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu e você somos caríssimos, custamos bom preço para Jesus. Se portanto me consideras como companheiro, recebe como se fosse a mim mesmo. Irmãos, eu encerro aqui. Se alguma dano te fez, ou te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. Irmãos, vivemos o tempo do egoísmo, onde não queremos pagar preço por mais ninguém. Mas Paulo disse assim: ele te deve alguma coisa? Eu sou apóstolo, eu fui chamado por Deus, eu sou apóstolo, eu tinha direito sobre ele, direito sobre ti, mas eu abro mão do meu direito. Isso é evangelho, irmãos. Eu abro mão do meu direito, e foi o que Jesus nos ensinou. Quando perguntaram a Pedro: olha, o teu mestre paga imposto? Pedro disse: paga sim. Aí depois Pedro veio e contou para Jesus e disse: olha, veio aqui alguém, perguntou se pagava imposto, e eu disse que sim. Jesus disse: Pedro, quem paga imposto são os escravos ou os filhos do rei? Ele: os escravos, os de fora. Ele disse: como a gente paga imposto se a gente é filho do rei? Aí Jesus disse: mas por causa da tua palavra. Ele não precisava pagar imposto nenhum, ele era filho do rei. Mas por causa da tua palavra, vá até o mar, pegue o primeiro peixe, abra ele, e dentro vai estar uma pérola. Pague imposto por ti e por mim. Ele abriu mão do seu direito, irmão. Paulo disse: ele está te devendo alguma coisa, eu te pagarei. E o que se chama isso? Se chama sensibilidade em pagar o preço pela vida do outro, que é filho amado de Deus. Que nós não percamos, irmãos, o brilho dos nossos olhos. Que nós não percamos, irmãos, o calor do nosso coração por tudo que temos visto e ouvido. Deixa eu encerrar dizendo para você: Ló, diz a Bíblia, era um homem justo que atormentava a sua alma justa por tudo aquilo que via e ouvia quando estava em Sodoma e Gomorra.
eu e você, nunca seremos justificados diante de Deus por causa da dureza do nosso coração, se alegarmos aquilo que vimos e ouvimos. Ah, mas foi porque isso aconteceu. É uma obrigação minha e sua guardar o nosso coração de tudo o que procede, diz a Bíblia, de tudo o que procede às fontes da vida. Guarda o teu coração, porque do coração procede todas as coisas. É uma responsabilidade minha e sua guardar o nosso coração. Como cristão, como discípulo, como seguidor de Jesus, não perca o brilho dos seus olhos, não perca o calor do seu coração, não perca o fogo do Espírito Santo que está sobre a tua vida. Seja um crente amável, um crente sensível, um crente que, se for necessário, paga o preço pela vida do seu irmão. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Eu agradeço essa rica oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo.